Tudo bem, pessoal? Todo mundo se cuidando, todo mundo com higiene máxima, isolamento. É isso aí. Nós vamos ganhar essa guerra. Nós vamos vencer esse vírus, tá bom? Mas vamos lá, vamos trabalhar um pouquinho. Hoje nós vamos falar, primeiramente, sobre um princípio denominado princípio do juiz natural. Esse é um princípio constitucional, inclusive, ele está aqui no artigo 5º, inciso 53 da Constituição Federal, que diz, textualmente, ninguém será processado nem sentenciado, senão pela autoridade competente. Veja, não entender esse princípio. O que é autoridade competente? Jurisdição é um poder que todo magistrado tem, todo juiz tem, de aplicar a lei ao caso concreto. Somente juiz tem jurisdição. Somente o poder judiciário, na pessoa dos magistrados, juízes, desembargadores e ministros de tribunais superiores, é que tem jurisdição, tá ok? Mas e competência? O que é a competência? A competência, pessoal, é um pedaço da jurisdição. Não é? O juiz, quando está atuando numa vara criminal, ele tem jurisdição, ele sempre terá jurisdição para julgar tudo, porque ele é juiz. Mas enquanto estiver atuando na vara criminal, ele tem competência para julgar crimes. Ele é o juiz natural para julgar crimes. Portanto, ele é incompetente para julgar, por exemplo, ilícitos civis. Percebam, a jurisdição é o todo, é o poder que existe e é dado aos juízes para aplicar a lei ao caso concreto. Mas a competência é o pedaço daquela jurisdição que naquele momento, em razão de sua atuação, aquele juiz possui. Daí você diz, o juiz competente para a causa é o juiz natural. E o mais importante sempre é que esta competência venha já pré-estabelecida, que ela exista antes do fato acontecer. Pois, num exemplo ou numa eventual existência de um juiz cuja competência lhe é atribuída após o fato acontecido, estamos diante do tribunal de exceção, ou seja, aquele juiz que é escolhido para julgar determinada causa. Isso afasta princípios basilares da justiça, como o da impessoalidade, não é? Então, gente, toda vez que você for estudar juiz natural, você busca jurisdição e depois competência, o pedaço da jurisdição. E que esta competência venha sempre estabelecida antes do fato a ser julgado. Um exemplo bastante didático e claro a respeito de juiz natural é: quem é o juiz natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida? É isso mesmo, todos nós sabemos, estamos até carecas de saber, tribunal do júri. Então, todos sabem que crimes dolosos contra a vida serão julgados perante o tribunal do júri. E assim sendo, quem é o juiz natural para julgar crimes dolosos contra a vida? O tribunal do júri. Beleza? Agora vamos falar sobre um outro princípio que eu separei aqui pra gente, que fala sobre o livre convencimento motivado ou da persuasão racional do juiz. Ele vem previsto no artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal, e ele exige que toda decisão judicial seja fundamentada. Veja, o juiz vai julgar conforme o seu convencimento, conforme a sua percepção dos fatos que lhe são apresentadas nos autos. Ok, mas para que ele dê validade às suas decisões, ele deve fundamentá-las. E o que é fundamentar? Ele deve fundamentar nos autos
é na lei. Então ele tem que demonstrar que assim decidiu conforme o artigo tal ou qual do Código de Processo Penal, do Código Penal, ou da Constituição Federal, ou da norma que ele buscou, né, para fulcrar sua decisão. E nos autos, conforme interrogatório de folhas tais, conforme laudo de folhas tais, conforme a prova de folhas tais. Assim, meus amigos, o juiz tem total liberdade para decidir, para aplicar o direito ao caso concreto, mas não de forma desmedida, pois ele deve demonstrar em que lei e em que provas ele fundamenta sua decisão. Esse é o princípio do livre convencimento motivado, né? Ele tem liberdade para decidir, afinal ele é o juiz, mas ele deve demonstrar, tanto na lei como nos autos, por que chegou àquela decisão. E este princípio, pessoal, o que ele propicia? O outro princípio do contraditório e da ampla defesa. Afinal, aquele que recebe uma condenação, ele deve saber por que foi condenado para poder se defender, não é? Uma condenação sem fundamentação alguma é quase que indefensável. Concordam comigo? Dá tempo de mais um? Então vamos lá. Vamos fazer mais um. Tá aqui, ó. Princípio da celeridade processual, economia processual ou duração razoável do processo. Esse princípio está no artigo 5º, inciso 88. Eu acho que 88, eu tenho muita dificuldade aqui para números romanos, eu fiz a conta aqui, deu 88 para mim. O que esse princípio busca garantir? Que qualquer processo tenha um razoável tempo de duração. Porque o que é o processo, né? O processo é aquela marcha perene que o Estado desenvolve para satisfazer, ao final, o seu interesse de punir, o ius puniendi, não é? E não é admissível, não é razoável que o Estado possa exercer este poder de processar sem limite temporal algum. Vocês imaginem um sujeito que com 18 anos de idade, numa briga de uma festa, ele causa uma lesão corporal leve em outra pessoa. Não acontece. E 50 anos depois, esse mesmo indivíduo, já casado, com filhos, netos, etc., venha a ser processado ou condenado porque aos 18 anos teve uma briga. Isso não é razoável, não é verdade? Então, este princípio exige que o Estado, ao exercer o seu direito de processar, o faça dentro de um limite temporal razoável, não é? E nós temos aí, por exemplo, o instituto da prescrição, que faz de forma objetiva com que o Estado haja dentro de um lapso temporal e, se não o fizer, ele perde esse direito de punir. Por quê? Porque não é razoável que se proceda a um processo por 100 anos, não é verdade? Então, pessoal, nós vimos hoje 3 princípios e vamos continuar assim trabalhando e buscando trocar essa ideia de forma virtual até que possamos nos colocarmos novamente em sala de aula. Tá bom, gente? Um grande abraço e já estou preparando aqui o próximo vídeo para a gente postar para vocês, tá bom? Um abraço e, pessoal, juízo, pelo amor de Deus, juízo. Não estamos de férias coletivas, nós estamos de isolamento, tá bom? Forte abraço.